Fala família Liga, Igor falando, e a maior batalha de todos os tempos para esse bull market começou e você vai entender por que eu estou falando isso. Será que conseguiremos vencer? Será que conseguiremos reverter essa tendência majoritária que nós estamos de baixa, essa tendência de um ano, né, mais difícil, um ano onde o Bitcoin cairia mais ainda, um ano em que historicamente o Bitcoin ainda ficaria pelo menos mais chato por mais tempo? Será que tudo isso vai mudar? E agora nós vamos renascer das cinzas, literalmente, para reverter? É sobre isso que a gente já fala hoje. E além disso, família, a gente tem Michael Saylor comprando aí uma compra bizarra de Bitcoin. Mais uma vez, né, família? Mais uma vez. Então deixe seu like, ative a notificação e não deixa de ver nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias, não deixa de conferir. Família, vamos direto agora para gráficos na tela. A gente está aqui com o gráfico semanal e vocês notam que a grande batalha aqui começou, né? Ainda tinha gente nos comentários falando que essas médias móveis não significam nada, que elas não são capazes de prever o futuro, e essa pessoa está certíssima. Uma média móvel ela não é para prever o futuro. A média móvel, e no caso aqui a gente tem duas, né, que eu chamo aí de, se a gente fizer a tradução, as bandas de suporte para bull market, na verdade são duas médias móveis, simples assim, de 20 e 21 semanas, então ela dá a média de preço das últimas 20 e 21 semanas. Isso não é para prever o futuro, isso é apenas um ponto em que, se o preço está abaixo, ele tende ali a sentir essa resistência, e se o preço está acima, ele tende a sentir como suporte. Isso a gente notou em toda a história do Bitcoin. Sempre nos bull markets, ele serve muito bem como suporte, em bear market como resistência. Suporte, suporte, resistência. Suporte, resistência. E assim durante todo o ciclo do Bitcoin. Por isso, mais uma vez, para mim, com certeza, esse é um dos pontos mais chaves que nós temos atualmente. E o Bitcoin, vocês notam, exatamente olha aonde os preços pararam na semana passada, família. Eles pararam literalmente aqui na agulha da média móvel superior aqui, pararam em 78 mil dólares. Então é óbvio que essa resistência aqui, na minha visão, ela é a mais significativa. E essa aqui é a grande batalha dos preços com as duas médias móveis. Para a gente ter uma reversão, na minha visão, o que nós precisaríamos ter é simplesmente uma quebra dessa resistência, volta, testa a antiga resistência como suporte, faz um pivô de alta e aí deslancha para uma nova jornada. Sempre foi assim no passado. A gente nota que o Bitcoin ele acaba aqui o ciclo de alta, ele entra em descendente e começa a sentir o bull market support band, as bandas de suporte para bull market, na verdade começa a virar bandas de suporte para resistência, bandas de resistência para bear market, a gente pode falar dessa forma. Então as bandas de resistência para bear market, uma vez que elas são revertidas, aqui quando a gente tem a quebra, volta, testa como suporte e aí sim deslancha para uma nova jornada que dura em torno de 3 anos para um novo ciclo de alta. Pelo menos historicamente sempre foi assim. Só que eu ainda acho um pouco cedo para isso acontecer. Na verdade, caso isso aconteça agora, será mais cedo do que foi em ciclos anteriores, que a gente só viu essa quebra aqui no final do ano, então seria aí no último trimestre desse ano. Mas, duas coisas. Primeiro, estratégia soberana. Não interessa, porque historicamente o ciclo não interessa. No fim das contas, interessa o que a estratégia está te mandando fazer. E a gente já está fazendo o dollar cost average por intensidade há algum tempo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, família, a gente não vai brigar também caso a gente não pode ficar cego, assim como lá no ciclo de alta, o momento em que o Bitcoin ele perde as duas médias móveis, ele cai e volta para testar como resistência, aqui eu falei para vocês, estou diminuindo muito o meu risco. Eu achei que o ciclo de alta seria um retorno melhor, o Bitcoin subiria mais? Achei. As altcoins não tiveram ainda nenhum ganho, praticamente todas. Não teve um ciclo de alta para as altcoins? Concordo. Historicamente sempre teve, esse não vai ter. Concordo com tudo isso, mas não tem por que brigar se o gráfico está falando que, ciclicamente,
A gente fez o topo já quando deveria ter feito ali em outubro, mesmo sendo um valor que todo mundo esperava maior, veio menor, mas tudo bem. A gente fez ali o topo em outubro. A gente quebra. A gente acha o antigo suporte como resistência. Você vai brigar com o gráfico? Porque as altcoins não tiveram ganhos. Não tem por que brigar. Tinha que reduzir aqui, né, o risco, na minha visão, pelo menos. E foi isso que eu fiz. A estratégia, ela também, né, não apontou um superaquecimento da métrica de risco, mas já apontava uma métrica de risco que, em pelo menos um pouco ali, para a realização. E a gente sabe que, então, entramos em 2026, um ano que ciclicamente seria mais difícil, não tem por que brigar. Da mesma forma que, por mais que eu enxergue, é o que eu venho falando para vocês, para mim a maior probabilidade é que o Bitcoin ele sinta sim essa resistência, ele não consiga romper agora, ele fique no mínimo lateral por mais algumas semanas, no mínimo lateral, pode até voltar a cair um pouco, mas no mínimo lateral por mais algumas semanas, e aí sim, no final do ano, ele consiga reverter para iniciar essa nova jornada de um novo ciclo de alta. Pelo menos na minha visão, esse seria o cenário mais provável, porque simplesmente é sempre assim, né? Sempre foi dessa forma. Mas não é só porque eu acho mais provável, não é só porque eu enxergo que provavelmente a gente sinta essa resistência agora e se estenda aí pelo menos até o final do ano, não é porque eu enxergo e eu estou falando isso que se o Bitcoin reverter aqui, eu vou querer brigar contra o gráfico. Óbvio que não vou brigar. Se ele fizer um rompimento, ele fez um rompimento. É a vida como ela é. Então para com esse negócio de brigar. Não, tem que ser assim, não tem que ser nada. O mercado é soberano. A gente vai navegando conforme ele vai nos entregando, tá, família? Mas eu sei também que muita gente, no momento, já tá animada, já tá meio eufórico, você vai com calma, espera pelo menos o mercado entregar esse rompimento. Eu vejo aqui, nós estamos subindo já 4 semanas consecutivas, eu vejo aqui muito provável que essa resistência ela seja sentida pelo menos um pouco. Mesmo que a gente venha a romper, que isso demore um pouco ainda, que essa resistência ainda seja sentida, tá? Pelo menos essa é a minha visão de maior probabilidade. Vamos esperar para ver o que o mercado vai nos entregar. E lembrando que também não deixe de fazer a sua estratégia, seja lá qual ela for, tá? Não precisa ser igual a minha, você pode ter a sua estratégia, mas executa independente do que você achar, tá? Ela tem que te blindar aí o seu psicológico. Vamos falar agora, família, da maior compra que a gente teve, na minha visão, eu acho que é a maior compra que o Michael Saylor fez até hoje, 2,5 bilhões de dólares. Então ele comprou mais 34 mil bitcoins, 2,5 bilhões de dólares, em torno de 74 mil dólares por bitcoin, e vocês notam que o preço médio do Michael Saylor é o preço que o Bitcoin está agora, 75.500. Então, quem está entrando agora está conseguindo ainda entrar no preço médio do Michael Saylor. E é óbvio que, conforme o tempo for passando, a gente sabe que, primeiro, ele com certeza vai ser uma das pessoas mais poderosas, na minha visão, do mundo, porque o cara está chegando simplesmente a 1 milhão de Bitcoin, a empresa dele, né? Então, realmente, é uma pessoa, é uma empresa que detém uma parcela muito significativa da oferta. Só tem 21 milhões, 1 milhão está só como empresa. Então, isso é óbvio que é muito significativo. E a gente nota que ele segue comprando, e segue comprando, e segue comprando. É óbvio que esse preço aqui também acaba se tornando um suporte psicológico aí para o mundo inteiro, que sabe que esse é o preço médio dele, suporte e resistência, né, na verdade. E é muito significativo, na minha visão. Beleza, que bom que o Michael Saylor, então, ele está conseguindo, mesmo num momento em que o Bitcoin está em baixa, está conseguindo ter interesse de outras partes, pessoas, empresas que compram lá as ações dele para ele pegar esse dinheiro e comprar Bitcoin. Que para mim foi o erro do último bear market. Ele comprou muito pouco no último bear market. As compras deles vieram forte mesmo, foi nesse bull market. Então é óbvio que, né, uma pessoa que é um entusiasta de Bitcoin, que ajuda o Bitcoin a ganhar, né, novos integrantes, ajuda mundialmente o Bitcoin a se desenvolver. Não que o Bitcoin precisa dele, o Bitcoin não precisa de ninguém, a gente sabe disso. Mas pessoas relevantes como ele ajudam a acelerar, às vezes, um processo. A gente não pode também fechar o olho disso. Não estou falando que é bom, não estou falando que é ruim, estou falando que é um fato. E ele ajuda a acelerar o processo da adoção do Bitcoin. Então é bom ver que essa pessoa, ela tá aqui, cara, conseguindo arrancar dinheiro
mesmo com Bitcoin, né? O que da all-time high? O Bitcoin, se a gente pegar desde a all-time high aqui, ele está a 40% ainda de queda, ainda é significativo, e mesmo assim está conseguindo ter interesse a ponto de comprar 2,5 bilhões numa tacada só, que ele continue comprando, né, família? É isso que a gente quer, continue tornando essa estratégia sustentável, porque a gente sabe que ele está pagando dividendo lá em uma das ações dele. E como é que vai ser isso? Né? Como é que vai ser? Beleza, ele está pagando dividendo atualmente com um novo recurso que ele está pegando, ou não, ele está. Como é que isso vai ser no futuro? Ele vai vender Bitcoin em algum momento para honrar esse yield que ele está prometendo? Assim, ninguém sabe ao certo. É óbvio que também ele sempre está pensando em coisas para fazer, né? Em como renovar essa estratégia, a estratégia que ele exerce para cada vez comprar mais Bitcoin. A gente tem que ficar de olho nisso, né? Porque, assim, como é que vai ser? Imagina ele, pô, Michael Saylor, se ele anuncia qualquer. Ele pode anunciar a venda de um Bitcoin só, dos quase 1 milhão que ele tem. Vai ser muito ruim para o mercado. A gente sabe disso. Uma pessoa que falou que nunca venderia Bitcoin, por algum motivo, tem que vender um que seja para honrar esses compromissos, não vai ser legal. Então, ao mesmo tempo que é bom, tem que ficar de olho, tem que entender, tem que estar sempre de olho, né? Sempre de olho em tudo. E lembrando, mais uma vez, exercendo a sua estratégia, na minha visão, é positivo ver, porque se o Michael Saylor está comprando aqui 2,5 bilhões, isso aqui é o que a gente sabe, é o que eu sempre falo para vocês. A strategy, ela fala isso publicamente. Quantos não fazem de forma oculta? Quantos não são obrigados a expor? Quantos países podem estar fazendo isso? Quantas empresas, principalmente, estão fazendo isso, só que não estão expondo? Então é óbvio que isso serve de referência para o mundo inteiro vir e fazer a mesma coisa. Que o poder que esse cara vai ter é absurdo. As pessoas já entenderam o valor que o Bitcoin tem. Quem enxerga o valor que o Bitcoin tem e olha para o que o Michael Saylor está fazendo, é muito óbvio, né? Você conseguir simplesmente copiar o que ele está fazendo e fazer também. Não necessariamente precisa expor, então imagina quanto isso, né, estimula novos participantes. Também no futuro para o Bitcoin, para mim é muito claro, assim, alguém aqui que está me assistindo tem dúvida que daqui a 8 anos, 12 anos, quanto você acha que vai estar o Bitcoin daqui a 12 anos? Alguém tem dúvida que vai estar num valor maior do que agora? No valor não, né? No preço maior que agora? Alguém acha que daqui a 12 anos o Bitcoin ele vai estar valendo menos do que ele está agora? Assim, para mim é muito óbvio que não é que ele vai estar num preço maior, não, é muito maior do que ele está agora, muito. É absurdo o que está acontecendo. A gente está fazendo parte, né, de uma revolução, literalmente. Foi o primeiro ciclo com pessoas, empresas desse porte. É só o início, família. É só o início da tecnologia. Sempre fico aqui mostrando para vocês os pontos chaves, né? Também média móvel de 200 aqui em torno de 60 mil dólares. Então, a gente nota que historicamente o Bitcoin pode vir abaixo desse valor. E também Realized Price aqui em 54 mil dólares. Será que vai vir de novo aqui próximo a isso? Eu gostaria muito, né? Porque mediante a um ciclo que reverta no final do ano, ou enfim, seja lá quando reverter, você ter a oportunidade de comprar o Bitcoin mais barato possível é sempre mais interessante. Mas ninguém tem bola de cristal, por isso você precisa exercer a sua estratégia. A gente vê que existe sim a probabilidade do Bitcoin ele ainda voltar a cair, ele ainda ter um ano difícil, só que eu não vou apostar todas as minhas fichas nisso, nunca. Tem que ter a estratégia e segue a caceta da estratégia. Senão, você vai entrar pelo cano. Quem está vendido agora... o Bitcoin, ele historicamente sempre voltou a cair, é um ano difícil. Então, eu estou 100% vendido porque eu vou pegar ele abaixo de 60 mil dólares. Essa pessoa não está dormindo hoje. Essa pessoa não está conseguindo dormir. Porque ele só vê o Bitcoin 75, 76 e não está caindo, e não está caindo. A probabilidade dessa pessoa que enxerga valor no Bitcoin, mas apostou todas as fichas que ele ia voltar a cair, e essa pessoa está vendido, esperando ele cair para comprar, a probabilidade desse cara comprar, foda-se tudo, vou comprar 80 mil dólares, me desculpa por tudo, Deus, vou comprar aqui 80 mil dólares. Por isso que as pessoas começam a fazer cagada, porque essa pessoa está vendida, ela enxerga valor no Bitcoin, aí o Bitcoin começa a subir, meu Deus do céu, não vai cair, meu Deus do céu, não vai cair, pelo amor de Deus, falaram que eu caí, essa pessoa vem comprar tudo, aí compra tudo no FOMO 80, aí o Bitcoin cai. Aí olha como é que fica o psicológico dessa pessoa. Tem que ter estratégia, vocês
sabem disso. Beleza, família? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de participar dos nossos airdrops semanais que a gente faz também. Para participar, só ter conta aberta na Bybit, que é a parceira aqui da Liga. O link tá na descrição do vídeo, sempre com bônus para vocês. Se inscreve lá, pega os bônus, participa dos airdrops, é tudo gratuito, tá bom, família? Então deixa seu like, dá essa moral, ajuda a Liga, mesmo num momento difícil de interesse, né? Nós seguimos aqui, assim como sempre. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Para fechar nosso conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu, não meu. Então, todos um ótimo dia. Até amanhã.